Agora que a gente já aprendeu a resolver equações de segundo grau com o método de Bhaskara, a gente vai aprender o segundo método, que é o de soma e produto. Primeiro, a gente vai relembrar um pouquinho sobre a nossa aula de fatoração. Sabendo que a gente pode ter duas raízes numa equação de segundo grau, a gente vai considerar que esse é o nosso caso. Então, a gente pode ter duas raízes, que eu vou te chamar de x1 e x2, ou seja, os dois valores que a gente poderia colocar como x. Então, se x1 for a raiz, a gente tem que o primeiro termo é igual a zero. Se x2 for igual a x, a gente tem que o segundo termo é igual a zero. E os dois casos são verdadeiros. E quando a gente realiza essa distributiva, a gente vai encontrar que x vezes x é igual a x ao quadrado, x vezes menos x2 é menos x vezes x2, menos x1 vezes x é menos x vezes x1, e menos x1 menos x2 é igual a menos x1 vezes x2, igual a zero. Bom, aqui temos então que x ao quadrado é igual a menos. Se a gente agrupar por fator comum, a gente tem que aqui tem um x e aqui tem um x. Então, x abre a distributiva, x vezes x2 dividido por x é x2, menos x vezes x1 dividido por menos x é igual a mais x1, menos x1 vezes x2. E aí a gente discutiu como aqui a gente tem a soma das raízes e aqui nós temos o produto das raízes. Vamos fazer um exemplo aqui embaixo. Se a gente tivesse que as raízes da nossa equação é 1 e 2, lembrando que a raiz é um número acompanhado do menos. Se a gente tivesse que x mais 1, a nossa raiz seria menos 1. Bom, a gente vai realizar a distributiva, x vezes x, x ao quadrado, menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 2, mais 2, e x vezes menos 2, menos 2x. E isso tudo é igual a zero. Então, a gente vai arrumar direitinho. X ao quadrado é igual a menos x, menos 2x, mais 2, igual a zero. Se a gente agrupar por fator comum, a gente tem que x ao quadrado é menos 1 mais 2 vezes x mais 2 igual a zero. Bom, aqui temos a soma das raízes e aqui temos o produto. 2 vezes 1 igual a 2. Bom, até aqui a gente já tinha visto na nossa aula de produtos notáveis e fatoração. Mas eu não sei se vocês perceberam, mas a gente só viu equações onde a é igual a 1. Ou seja, o x ao quadrado sempre estava acompanhado de 1. A gente nunca fez uma fatoração desse tipo com 2x ao quadrado, 3x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Na verdade, a fórmula completa que a gente vai utilizar é esta daqui. A vezes x menos x1 vezes x menos x2 igual a zero. Então, vamos discutir um pouquinho por que agora apareceu esse a na nossa multiplicação. Bom, lá na aula de produtos notáveis e fatoração, a gente só tinha x menos x1 vezes x menos x2. Na verdade, o a já estava lá, só que o a era 1. E como eu disse, 1 é um elemento neutro na multiplicação. A gente não necessariamente precisa escrevê-lo, mas ele vai estar lá. E no caso, ele estava lá. Só que agora, como a gente tem um a diferente de 1, a gente vai precisar escrever na nossa multiplicação, porque vai fazer diferença. Então, como que a gente vai resolver uma equação de segundo grau pelo método de soma e produto quando o a não é 1? Vamos fazer esse exemplo aqui. 4x ao quadrado mais 8x menos 60. Nesse caso, o nosso a é igual a 4. O primeiro passo vai ser transformar o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, o número que multiplica x ao quadrado, em 1. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode dividir o 4 por 4. Só que a gente não pode alterar o valor numérico da nossa expressão. Então, a gente vai separar o 4 e transformar em uma distributiva. Então, separamos o 4 e abrimos o parênteses.
4x² dividido por 4 é x². Mais 8x dividido por 4 é mais 2x. E menos 60 dividido por 4 é menos 15. Tudo isso é igual a 0. Agora que a gente separou o nosso A, dentro do parênteses a gente tem exatamente esses elementos aqui. Se a gente multiplicar, a gente teria x menos x1 vezes x menos x2. A gente definiu no quadro passado que temos x² menos soma das raízes vezes x mais o produto das raízes, que é igual a 0. Temos, então, que nosso menos soma das raízes vezes x é igual a mais 2 vezes o x. E o nosso produto das raízes é igual a menos 15. Agora, a gente vai realizar as nossas contas. Temos que menos soma de x é igual a mais 2 vezes o x. Temos que menos s é igual a 2x dividido por x, que é igual a 2. Então, S é igual a menos 2. E o produto das nossas raízes, como está estabelecido ali em cima, é menos 15. Na primeira aula, a gente aprendeu a decompor os números, e a gente utilizou isso já no método de soma e produto na aula 2, que foi de produtos notáveis. E a gente vai usar mais uma vez. A gente tem que o produto das nossas raízes é menos 15. Então, a gente precisa fatorar o número 15 para ver quais são os números que podem participar da sua multiplicação. Então, se a gente decompor o 15, vamos dividir por 3, resta 5, dividimos por 5, resta 1, e acabou. Então, temos que 15 é igual a 3 vezes o 5. Só que o nosso produto é negativo, ou seja, um dos nossos elementos, ou 3 ou 5, precisam ser negativo. Então, o nosso resultado pode ser 3 e menos 5, ou menos 3 e 5. Para a gente saber qual dos dois casos se aplica a nossa equação, a gente usa a nossa soma. Sabemos que x1 mais x2 tem que dar menos 2. Então, vamos testar as nossas duas possibilidades. 3 mais menos 5 é igual a 3 menos 5, que é menos 2. Já menos 3 mais 5 é igual a mais 2. O resultado que a gente queria era menos 2. Portanto, as raízes são 3 e menos 5. A solução do nosso problema seria menos 5 e 3. Uma boa observação é que a gente precisa colocar em ordem crescente. Menos 5 e depois o 3. Essa é uma maneira da gente resolver equações de segundo grau usando o método de soma e produto. É uma alternativa à fórmula de Bhaskara. Mas a descoberta da relação de soma e produto das raízes de x com a própria equação não parou por aí. Isso nos leva às relações de Girardi. Ele basicamente estabeleceu relações entre as raízes de x, ou seja, entre os dois valores possíveis encontrados para x. Bom, as relações que ele encontrou foram exatamente as relações de soma e produto. Ele encontrou que em qualquer equação de segundo grau, se a gente somar as duas raízes, a gente vai ter menos b dividido por a. E toda equação de segundo grau, se a gente multiplicar as duas raízes, a gente encontra c dividido por a. Lembrando, a b e c são os nossos coeficientes que a gente aprendeu ao longo de toda a nossa aula. E eu espero que tenha ficado um pouco claro como é importante a gente saber identificar os nossos coeficientes na equação de segundo grau, já que a gente precisa deles para realizar tanto Bhaskara quanto soma e produto. E, na verdade, Girardi tirou essas relações lá de Bhaskara. A gente sabe que Bhaskara diz que a raiz de x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o coeficiente a. A gente também sabe que quando a gente tem duas resoluções possíveis para o x, a gente encontra que uma das raízes é menos b mais
raiz de delta dividido por 2 vezes o A. E a segunda raiz é menos B menos raiz de delta dividido por 2 vezes o A. Como a gente viu nos nossos exemplos anteriores, quando a gente tem duas raízes, o que diferencia uma da outra é o mais e o menos nessa operação de Bhaskara. Bom, se a gente somar essas duas raízes, temos menos b mais raiz de delta menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Isso é igual a menos 2 vezes o b dividido por 2 vezes o a, que é exatamente menos b dividido por a, que é a relação que Girard encontrou pra gente. Se realizamos a multiplicação das duas raízes, a gente encontra um resultado b ao quadrado menos delta dividido por 4a ao quadrado. Inicialmente, esse pode parecer um resultado meio confuso, afinal, não é c dividido por a. Mas se a gente relembrar, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se a gente passar b ao quadrado para o primeiro termo, temos que delta menos b ao quadrado é igual a menos 4 vezes a vezes c. Eu vou isolar o c. Então, c é igual a delta menos b ao quadrado dividido por menos 4a, que é igual a b ao quadrado menos delta, mudamos os sinais, dividido por 4a. Bom, a gente tem um resultado muito parecido com esse daqui. Só que a única diferença é que temos uma multiplicação do denominador por a. O 4 vezes a multiplicado por a fica 4a ao quadrado. Então, na verdade, isso é a mesma coisa que... Algumas provas nem vão pedir o valor de x, eles vão pedir para você explorar justamente essas relações entre as raízes da equação de segundo grau. E aqui eu trouxe dois exemplos disso. Sejam x1 e x2 as raízes da equação do segundo grau x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a zero, determine a soma dos inversos de x1 e x2. Ele nos dá uma equação que é x ao quadrado mais 2x menos 15. E ele pede pra gente a soma dos inversos de x1 e x2. Ou seja, sabemos que a soma de x1 e x2, ou seja, a soma das raízes da equação, é igual a menos b dividido por a, ou seja, menos 2 dividido por 1. E sabemos que o produto entre x1 e x2 é c, que é menos 15, dividido por a, que é 1. Então, temos que o produto é menos 15 e a soma das raízes é menos 2. Quando a gente vai fazer essa soma dos inversos, precisamos encontrar um denominador comum. Nesse caso, eu vou multiplicar x1 vezes x2. Como eu multipliquei esse denominador por x2, temos que fazer 1 vezes x2. E como eu multipliquei x2 por x1, preciso fazer 1 vez x1. E encontramos que 1 dividido por x1 mais 1 dividido por x2 é igual a x2 mais x1 dividido por x1 mais x2. Mas a gente já sabe que x2 mais x1 é igual a menos 2. E sabemos também que x1 vezes x2 é igual a menos 15. Portanto, a gente tem a resposta para o nosso problema, que é 2 dividido por 15. E agora um exemplo da FUVEST. Sejam x1 e x2 as raízes da equação 10x ao quadrado mais 33x menos 7 igual a zero, o número inteiro mais próximo do número 5 vezes x1 vezes x2 mais 2 vezes x1 mais x2 é. Então, ele deu pra gente essa equação aqui e pediu para que a gente encontrasse 5 vezes x1 vezes x2 mais 2 vezes x1 mais x2. Lembrando das relações de Girard, x1 mais x2 é igual a menos b dividido por a. b é 33, então menos b é menos 33.
dividido por A, que é 10. x1 vezes x2 é igual a C dividido por A. C é menos 7 dividido por A, que é 10. Encontramos, portanto, x1 vezes x2, que ele pede aqui pra gente, que é menos 7 dividido por 10. E encontramos também x1 mais x2, que também é pedido, que é menos 33 dividido por 10. Então, agora é só a gente substituir. 5 vezes x1 vezes x2, que é igual a menos 7, dividido por 10, mais 2 vezes x1 mais x2, que é igual a menos 33, dividido por 10. 5 vezes menos 7 é menos 35, ainda dividido por 10. Mais 2 vezes menos 33, menos 66, dividido por 10. Isso tudo é igual a menos 101, dividido por 10. Então, o nosso resultado é menos 10,1. Primeiramente, eu queria agradecer àqueles que assistiram até o final da aula. Essa nova abordagem para videoaula é novidade para todos nós, tanto para vocês como alunos, quanto para a gente como professores. Meu WhatsApp sempre vai estar disponível para vocês, tanto para dúvidas quanto angústias. E falando em dúvidas, eu já postei a lista com exercícios de fixação que focam mais nos métodos, tanto de sistema de equações de primeiro grau, quanto fórmula de Bhaskara e soma e produto. E também temos questões de vestibular, que também é muito importante para vocês fazerem e entenderem qual é o contexto que essas equações vão cair na prova para vocês. Então, vocês têm que entender como ler o enunciado, como extrair as informações importantes do enunciado e, a partir de então, aplicar as técnicas matemáticas que a gente está aprendendo aqui na aula. E a gente realmente só aprende com a prática, principalmente as fórmulas. Tenta não desistir das listas, elas são muito importantes para que vocês cheguem no final do ano com confiança. Gente, muito obrigada e até a próxima aula!